Vamos iniciar a nossa quarta videoaula da disciplina de Gestão Ambiental do curso técnico em reciclagem. Hoje nós vamos tratar da avaliação de impacto ambiental. Vamos falar um pouco sobre esse instrumento de gestão e gerenciamento ambiental, né? Como já citado nas aulas anteriores, a avaliação de impacto ambiental foi inserida pela Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6938 de 1981, né? Ela teve origem a partir da fusão da ideia de controle da poluição com a conservação da natureza. Então foi quando se consolidou, né, a ideia da necessidade de controlar a poluição, né, aliado ao desenvolvimento econômico, né, juntamente com a conservação da natureza, e ela é objeto da resolução número 1 do CONAMA, né, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, essa resolução de 1986. A gente tem a avaliação ambiental inicial, né, que ela é realizada pelas empresas, que ela pode ser realizada pelas empresas como um importante instrumento para início, né, para dar início a esses procedimentos de avaliação de impacto ambiental. A avaliação ambiental inicial, então, ela vai fornecer uma base para o sistema de gestão ambiental, né, porque ela vai fornecer informações diversas, né, relacionadas sobre emissões, né, dependendo da atividade, vai trazer informações relacionadas a emissões que aquela atividade cause, né, gere, tudo sobre lixo gerado, problemas ambientais potenciais, né, que podem vir a acontecer dentro das atividades do processo de empreendimento, ocorrência anteriores de acidentes, questões de saúde, sistemas de gestão, né, traz informações sobre todos esses temas, né, quando elas existem, né, e essas informações permitem que a administração, que a gestão da empresa analise todas essas informações. Então, é uma avaliação inicial, né, um levantamento inicial dos aspectos, dos impactos ambientais que a atividade possui, né. Ela habilita a empresa a concentrar-se nos assuntos mais importantes. Tendo em mãos essa avaliação inicial, né, essa avaliação ambiental inicial, é possível direcionar esforços, né, para as prioridades, para os assuntos que são considerados mais importantes pela gestão da empresa, né, pela administração. Tá? Então, nós já citamos isso. O que é importante, né? Para uma avaliação de impacto ambiental, é necessário que a instituição, que a organização, faça o levantamento dos aspectos ambientais que ela envolvidos com a sua atividade, né? E, consequentemente, os impactos causados nesses aspectos, né? Nesses aspectos ambientais envolvidos. Então, a identificação de aspectos e impactos ambientais da atividade, dos processos da instituição, da organização. Né? Então, para um controle ambiental efetivo, uma organização deve identificar seus aspectos ambientais. O que são os aspectos ambientais? São os elementos que podem interagir com o meio ambiente, né? Esses aspectos ambientais estão sempre relacionados às suas atividades, produtos ou serviços, tá? De acordo com a especificidade da instituição, da organização. Então, a intenção é que haja um controle ambiental efetivo, né? Então, para que a gente tenha um controle ambiental efetivo, é necessário fazer o levantamento dos aspectos ambientais. A partir desses aspectos ambientais, do levantamento dos aspectos envolvidos no processo, as organizações podem identificar os impactos ambientais, que são, já conceituamos em outras aulas, né? Impacto ambiental é qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica. Então, com a identificação dos aspectos ambientais, é possível identificar os impactos ambientais causados pela atividade, pelo processo, tá? As informações sobre as saídas dos processos, produtos intencionais e não intencionais, de cada atividade das organizações relacionados aos seus processos, será o ponto de partida para a identificação dos aspectos e dos impactos ambientais. Por que aqui produtos intencionais e não intencionais, né? Todo processo gera um produto intencional, né? Então, se a gente está na linha de produção de um item específico, aquele item específico é o meu produto intencional, é o que eu quero obter ao final da minha linha de produção, né? Mas também esse processo gera produtos não intencionais, que são os resíduos, os efluentes, as emissões, né, que fazem parte do processo, mas eles não são intencionais no sentido de que não são o
identificados, os impactos ambientais devem ser avaliados para destacar aqueles considerados como sendo significativos. Então, a avaliação de impacto ambiental vai sempre ressaltar, vai sempre priorizar os impactos ambientais que sejam considerados significativos, tá bom? Ponderando para tanto o significado ambiental e as consequências para os negócios das modificações geradas pelo meio ambiente. Então, vai sempre relacionar ao impacto ambiental significativo, tá bom? Considerado significativo. Um aspecto ambiental significativo é aquele que gera impactos significantes, tá? Então, dentre os aspectos ambientais levantados, os considerados significativos são os que geram impactos ambientais significativos, certo? Mais uma vez, né, para que identificar quais são os aspectos dos impactos significativos? Para que a organização ela possa dar prioridade, né, no gerenciamento, no controle, na minimização desses impactos e desses aspectos, tá bom? A avaliação dos impactos ela pode ser feita por metodologia que considere a escala, a intensidade e a probabilidade de ocorrência. Então, são várias, né, existem várias metodologias de levantamento, de avaliação de impacto ambiental. Nós vamos ver algumas a seguir, tá bom? Podem ser considerados o grau de dificuldade da mitigação, né? Então, o quanto é complicado, quanto é difícil, qual o grau de dificuldade de se minimizar, de mitigar esse impacto, os custos envolvidos, né, no processo relacionado ao aspecto ambiental, as preocupações das partes interessadas, a imagem da empresa e a existência de requisitos legais aplicáveis. É similar ao que nós vimos na aula sobre responsabilidade socioambiental, né? Vários são as nuances, né, de análise e de conduta de uma empresa relacionada à responsabilidade ambiental, certo? Qual a importância, né, dos métodos de avaliação de impacto ambiental? Por que é importante haver a avaliação de impacto ambiental? Né? Ela pode ser prévia ou ela pode ser posterior, né? Mas para o gerenciamento da empresa, para a gestão, né, da instituição, é necessário que sejam feitos esses levantamentos, né? Mecanismos estruturados para identificar, comparar e organizar dados sobre impactos ambientais, permitindo que as informações sejam apresentadas em diversos formatos, né, visuais, para que possam ser interpretadas pelos tomadores de decisão e pelo público, né? Então, as diferentes metodologias de avaliação de impacto ambiental vão gerar diferentes documentos, diferentes formas de se ter acesso aos resultados desse levantamento, certo? Uma primeira metodologia que nós vamos citar, né, que a gente vai exemplificar, vou falar superficialmente sobre algumas metodologias de avaliação de impacto ambiental. É a metodologia espontânea, também chamada de ad hoc, né? Ela trata, então, basicamente de uma reunião de especialistas sobre o assunto, tá? São métodos baseados no conhecimento empírico de experts no assunto, né? De pessoas que sabem profundamente daquele determinado assunto, não daqueles assuntos que estão relacionados ao impacto, o problema em questão a ser estudado, tá? Ele permite uma rápida abordagem dos impactos, avalia fatores ambientais de forma subjetiva e qualitativa, né? Porque é simplesmente uma reunião, né? Onde as informações, o conhecimento de cada um dos presentes, né, sobre o determinado assunto, sobre o determinado impacto, sobre determinada área, né, sobre de conhecimento, vai trazer informações sobre os possíveis impactos que podem ser causados por uma atividade, certo? Consiste em reunir profissionais com o objetivo de levantar os possíveis impactos ambientais do empreendimento e as medidas mitigadoras, né, as possíveis medidas de mitigação, de minimização desses impactos. Profissionais de áreas diferentes implica em impactos avaliados sob diferentes pontos de vista, né? A questão da multidisciplinaridade, né? de uma formação de uma equipe, de um grupo interdisciplinar é muito importante aí, tá bom? Devem possuir conhecimento específico e experiência bem apurados, o que garante a eficiência do método. Então, trata de uma equipe multidisciplinar com uma maioria das equipes que são relacionadas a estudos de impacto ambiental, a avaliação de impacto ambiental, tá bom? Porque tem que envolver as diferentes áreas, tá? Social, ambiental, econômica,
Isso. O método espontâneo ele tem vantagem de possuir a rápida estimativa dos impactos ambientais, não são realizados estudos específicos, né, nessa metodologia. A desvantagem é a dificuldade de examinar o impacto global, né, de todas as variáveis ambientais envolvidas, permite apenas a avaliação individual dos impactos. Então, todos os métodos possuem vantagens e desvantagens. A metodologia espontânea geralmente é utilizada numa fase preliminar, numa fase inicial da avaliação de impacto ambiental, para que sejam levantados os impactos possíveis, né, daquela atividade, medidas mitigadoras possíveis e talvez outros estudos mais aprofundados, outras metodologias possam ser necessárias, dependendo do caso, tá bom? Temos também a metodologia de listagem, né, ou checklist, aí temos vários tipos de listagem desenvolvidas. É uma avaliação qualitativa preliminar também, tá? Ela também pode ser, né, geralmente é usada nessa fase preliminar, na fase inicial do processo de estudo de impacto ambiental, de avaliação de impacto. Ela trata da identificação e enumeração dos fatores ambientais relevantes a partir das ações impactantes advindas com a implementação do empreendimento. Indicado em avaliações preliminares, né, já citei, as dificuldades em identificar possíveis impactos relevantes de segunda ordem, né, a listagem, né, o checklist, dificulta a identificação desses impactos de segunda ordem, certo? A função do checklist é levantar impactos mais relevantes nos meios físico, biótico e antrópico, aí mais uma vez a importância da inserção de informações de várias áreas, né, multidisciplinar. Caracterização das variáveis sociais e ambientais, né, são as funções de uma checklist. É útil para a obtenção de informações dos indicadores ambientais, facilitam a hierarquização e avaliação, porque a listagem ela pode ser formatada, montada de acordo com a necessidade do empreendimento, definem grau de importância do impacto, né? Então, são exemplos, são funções aí, utilidades do checklist, né, da listagem, da metodologia de listagem. Esse seria um exemplo de uma listagem simples, né, onde nós temos aqui diferentes, né, N impactos ambientais citados, né, aqui nesse exemplo são divididos entre as fases do projeto. Então, na fase de planejamento, de construção e de operação do projeto de empreendimento, né, e os possíveis impactos causados. E essa listagem simples, ela simplesmente, né, contém simplesmente a identificação desses impactos em cada uma dessas etapas. Então, seria um exemplo. Simplesmente dizer, né, informar se há algum desses impactos em algumas das fases do projeto, né? Então, aqui, por exemplo, nós vemos que na fase de planejamento, o único impacto identificado, né, é melhoria da economia local e regional, certo? Ainda não haverá nenhum outro impacto, né, desses impactos na fase de planejamento. Já na fase de construção e operação, por exemplo, a gente tem aqui que o ruído vai ser gerado na fase de construção e de operação, né, onde efetivamente vai se estar implantando o projeto ou, né, o empreendimento. Bom, então, esse aqui é um exemplo de uma listagem simples, tá? Um checklist simples para levantamento dos impactos ambientais. Aqui temos também, né, além da listagem simples, nós podemos ter listagens descritivas e comparativas, né? As descritivas, então, são mais detalhadas do que as simples, pois elas possibilitam reconhecer as fontes geradoras de impacto. Então, por exemplo, lá no impacto do ruído, né, da listagem simples, se for uma lista descritiva, ela vai permitir identificar de onde vem esse ruído, tá bom? Então, ela pode ser mais detalhada do que aquela simples, tá bom? A desvantagem é não fornece o grau de importância dos impactos, né? Não vai fornecer a magnitude e a importância dos impactos. Vai, mais uma vez, como a listagem simples, só identificar se existe ou não aquele possível impacto. Listas comparativas comparam os efeitos causados pelas diversas alternativas de um projeto. Aí já é uma lista mais completa, né, mais detalhada, em que vai poder comparar os efeitos causados por aqueles impactos. Então, são só 3 exemplos de tipos de listas, né? Uma metodologia de avaliação de impacto ambiental,
que é possível ser utilizada para iniciar, né, o levantamento dos impactos ambientais causados pelo empreendimento. Também nós temos as matrizes de interações, né? Elas já vão ser, elas já são um instrumento mais complexo, tá? Já é um instrumento mais complexo. São empregados para relacionar ações de um projeto e seus efeitos sobre o meio ambiente. Então já há uma definição da relação, por isso matrizes de interação, tá? Principal função é a identificação dos impactos por meio impactado, então se é no meio biótico, no meio antrópico, né, no solo, na água, no ar também, né, dependendo da metodologia que pode ser distribuída dessa forma. Principal então é identificar os impactos por meio, por tipo de meio, certo? Matrizes permitem visualização das ações que provocam o maior número de impactos, assim como aquelas que mais afetam os fatores ambientais considerados relevantes. Então a matriz ela já possibilita melhor, né, já possibilita uma melhor avaliação de quais ações causam mais impactos, né, quais ações têm mais relevância, os impactos causados por elas, né, para que possa também servir como um instrumento de gestão, né, mais uma vez para poder priorizar ações relacionadas a essas atividades que causam mais impacto, certo? Um exemplo de uma matriz de interação conhecida, né, muito conhecida, é a matriz de Leupold. Ela vai, então, envolver diversos fatores, diversos aspectos ambientais relacionados com os possíveis impactos causados por esses aspectos, tá bom? Consiste em descrever uma lista bidimensional de prováveis impactos, sendo enumerados horizontalmente os fatores ambientais e verticalmente as ações propostas no projeto. Tá bom? Há uma infinidade de interações, são muitas as interações possíveis nessa matriz de Leupold. Não vai ser objeto de estudo nosso, tá? Nós não vamos detalhar essa matriz. Eu trouxe mais como, né, para que vocês conheçam, para que vocês saibam da existência dela, né? As possibilidades, então, de informação são inúmeras, vou mostrar aqui só para vocês verem, né? Ela é bidimensional nesse sentido, né? São duas as dimensões dos aspectos e das possíveis ações para esses impactos que podem ser causados. Essa seria, então, uma matriz de Leupold, tá vendo aqui? Elas são, né? É muito grande, tem muita informação, trouxe só como para vocês observarem. Aqui é uma aproximação, por exemplo, de uma parte como essa, tá? Essa outra etapa aqui. Então a ideia é essa, a gente tem as divisões, por exemplo, aqui, ó, sobre a Terra, né? E dentro da Terra, vários aspectos ambientais envolvidos. E aqui várias opções, né? Várias outras possibilidades de ações a serem implementadas, certo? Então, sugere N possibilidades aí de cruzamento de informações, certo? Com as duas dimensões ali. Então, só voltando um pouco do que a gente falou, cada elemento da matriz possui dois valores referentes ao impacto medido. Então, para cada elemento vai se definir a magnitude e a importância daquele aspecto, daquele impacto ambiental. A magnitude é a medida da extensão do impacto. E a importância é a relevância, né? A relevância da intervenção sobre um atributo ambiental afetado. Os dois valores atribuídos por célula são multiplicados e depois os valores em cada coluna são somados, o que determina um índice parcial. Por isso, a possibilidade de hierarquização das ações, né? Quais as ações, quais os aspectos são mais importantes com relação ao grau, ao impacto causado por essas ações, tá? A soma dos índices parciais gera um índice global, a partir do qual são avaliadas as diferentes alternativas com indicação da mais favorável ecologicamente. Então já é um instrumento uma metodologia de avaliação do impacto ambiental bem mais completa, né? Então aqui mais uma vez o exemplo dessa matriz de Leupold. A desvantagem da matriz de Leupold, né? Não considera os aspectos temporais e espaciais, levando em conta somente os impactos diretos do projeto, tá? E as vantagens?
necessidade de poucos dados, né? A gente já tem a quantidade de informações das duas dimensões da matriz já possibilita, né, uma facilidade para a identificação dos impactos, né? Precisa de poucos dados a serem levantados. A abrangência de fatores ambientais, físicos, biológicos e socioeconômicos estão inseridos dentro daquelas opções. Comunicação dos resultados de forma compreensível. Análise preliminar de projetos e estudos futuros, ela também serve como uma fase preliminar. Então, tem um baixo custo, né, e caráter multidisciplinar, mais uma vez, né? Todas as duas dimensões envolvem as várias áreas, né, do conhecimento. Trata dados qualitativos e quantitativos, quando, né, além de identificar os possíveis impactos, ela também fornece uma graduação para esses impactos, informando a magnitude e a importância desses impactos que estão sendo considerados. Tá? Então, é um exemplo de matriz de interação. Né? E a gente tem também a rede de interações, também chamada de networks. É a última metodologia exemplificada aqui para avaliação de impacto ambiental. Aí já é um método gráfico, tá? Já utiliza um método gráfico, procura estabelecer a sequência dos impactos ambientais a partir de uma determinada intervenção. Essa metodologia já possibilita a análise posterior, né, as consequências de uma determinada ação, quais os possíveis impactos, tá bom? A sequência de impactos que podem ser causados de acordo por uma ação, tá bom? Um exemplo, né, dessa matriz é a rede de Soares, de 1971, que foi criada para analisar os conflitos entre diferentes usos do solo e controlar a degradação ambiental nas zonas costeiras da Califórnia. Então, o objetivo dessa matriz foi, então, né, relacionar conflito de uso do solo com, né, controle de degradação ambiental, certo? Então, já consegue relacionar uma sequência, a sequência de impactos que podem ser causados por uma intervenção, por uma atividade, tá? É um exemplo, então, de uma rede de interações, também é uma metodologia de avaliação de impacto ambiental. Essas metodologias não são todas, tá? Eu trouxe só alguns exemplos para citar, tá, as possibilidades. Bom, a gente tem também algumas outras que chamam de mapas, né? São feitas com imagens, né, sobrepostas, que mostram diferentes possibilidades de, por exemplo, de uso do solo, né, ou de impactos causados no solo de acordo com alguma atividade, né? Então são outras metodologias que existem também. Eu trouxe algumas aqui, 4 ou 5, só para exemplificar, para ilustrar as metodologias de avaliação de impacto ambiental. Então, o que nós precisamos, resumidamente, né, compreender da avaliação é que ela faz parte do processo de gerenciamento, é um instrumento de gestão ambiental, né, de gerenciamento ambiental das empresas. A gente tem diferentes metodologias e há necessidade do levantamento dos aspectos ambientais relacionados com a atividade para se prever, para se projetar, para se analisar quais os possíveis impactos causados por aquela atividade. Certo? Na plataforma estão disponíveis para vocês a atividade avaliativa, o quiz e o material de apoio, o material complementar também, tá certo? Eu estou mais uma vez disponível para vocês pela plataforma, à disposição para qualquer dúvida, qualquer questionamento. Bons estudos e até a próxima videoaula.